As pandemias no Brasil: gripe espanhola e coronavírus. Questões sanitárias nas repúblicas. Os impactos das epidemias na República Brasileira em 1918 e 2020. O que o coronavírus e a gripe espanhola têm em comum? Para prosseguirmos com a apresentação, vamos falar sobre alguns conceitos que são pertinentes ao nosso trabalho. Um deles é o conceito de epidemia, que faz referência a doenças que se disseminam por uma região demográfica limitada, como uma cidade. E o outro é o conceito de pandemia, utilizado para se referir a uma doença que se espalhou por um espaço geográfico muito grande, como um continente, por exemplo. A gripe espanhola ficou conhecida também como a gripe de 1918 e foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial da época. Estima-se que o número de mortos possa estar entre 17 e até mesmo 100 milhões de pessoas, tornando-se uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Em terras brasileiras, a gripe espanhola impacta severamente a rotina das pessoas e causou milhares de mortes, chegando no Brasil ainda no ano de 1918. Estima-se que ela desembarca em terras brasileiras em setembro desse mesmo ano. Os historiadores acreditam que a grande gripe chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando passageiros do navio britânico Demerara, vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Estudos apontam que autoridades brasileiras da época demoraram a tomar medidas de prevenção e distanciamento social, que só foram tomadas quando a pandemia já acometera grande parte do país. A gripe espanhola alastrou-se pelo mundo em 3 ondas. Na primeira fase, foi considerada uma onda mais branda, tendo sido detectada em março de 1918 no Kansas, Estados Unidos, num campo de treinamento de tropas destinadas ao fronte da Primeira Guerra Mundial. Já na segunda fase, a onda aconteceu quando, depois de percorrer continentes, retornou aos Estados Unidos em agosto, matando milhões, transformando-a em algo monstruoso, parecendo-se muito pouco com o que é comumente considerado gripe, com uma taxa de letalidade que girava em torno de 6 a 8% da população infectada. Já na terceira fase, foi considerada uma onda moderada, que se deu no início de 1919, entre os meses de fevereiro e maio. No entanto, nada, nem infecção, nem guerra, nem fome, jamais tinha matado tanto em tão pouco tempo. No cenário brasileiro, acredita-se que no mesmo mês de outubro, os marinheiros que prestavam serviços no militar em Dakar e estavam doentes tinham aportado na capital pernambucana. Pouco mais de 2 semanas depois, outras cidades do Nordeste e de São Paulo reportaram casos da doença, como é o caso de Campinas. Se a gripe de 1918 foi vista como sendo uma moléstia criada artificialmente pelos alemães, o mesmo boato foi espalhado em relação ao coronavírus. Há quem acredite que essa doença seria uma arma biológica criada em laboratório ou um vírus propositalmente manipulado. Inúmeros boatos circulam na imprensa e nas redes sociais justificando tal teoria. Nos Estados Unidos, há quem acredite que a China foi quem produziu o vírus. Já os chineses acreditam que poderiam ter sido os Estados Unidos que o levaram para seu país. Entretanto, os cientistas confirmaram tratar-se de um vírus que sofreu mutações naturais, transmitido aos humanos provavelmente a partir de algum animal na cidade de Wuhan, na China.
Este fragmento foi retirado do artigo da Liana Maria Bertucci Martins, quando ela escreve sobre as epidemias no Brasil. E ele mostra um pouco da intenção do Estado de São Paulo em prevenir e instruir a população sobre a gripe espanhola. E nele se pede evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, com inalações de vaselina mentolada, gargarejos com água e sal ou com água iodada com ácido cítrico. Tanino em infusões contendo tanino, como folhas de goiabeiras e outra. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino nas doses de 25 a 50 centigramas por dia e, de preferência, nos momentos das refeições. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticas e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, e desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, um suporte ventilatório. Os primeiros coronavírus em humanos apareceram em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito dessa forma, devido a uma microscopia identificando uma forma de coroa. O coronavírus é de uma família que causa infecções respiratórias. Um novo agente foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, e provoca a doença chamada de Covid-19. E a maioria das pessoas se infectam com o coronavírus ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com ele. Ao chegar ao Brasil, ainda no mês de março de 2020, o coronavírus se depara com um terreno extremamente fértil para sua disseminação. Ele vai encontrar aliado a nossa cultura da aglomeração, a cultura da ignorância. Então, temos agora uma república que ignora, mais uma vez, a pandemia. O Brasil recentemente ultrapassou a China em números de mortes pela doença Covid-19. E qual foi a reação do governo? E daí? E pior, com a tentativa de maquiar e manipular as informações acerca do número de contaminados e o número de mortes. E o que há de comum entre as duas pandemias, a gripe espanhola e o Covid-19? A gripe espanhola teve uma taxa de contágio similar ao coronavírus, infectando 1/4 da população mundial. As autoridades brasileiras demoraram a tomar um posicionamento em relação a essas doenças, achando que não chegariam com a intensidade que chegaram ao território nacional. Em ambos, o Brasil estava inserido num contexto de crise econômica, política e social, o que vai se agravar com o alastramento da epidemia. E para finalizar, vamos deixar aqui uma questão. Seríamos capazes de avaliar historicamente os impactos do coronavírus, estando-nos inseridos nesse contexto atual? Ou seria um desafio para os historiadores para os próximos 20 anos?
Esse trabalho foi produzido pelos alunos do 7º período de História, Ágata, Gabriele, Guilherme, Jéssica e Matheus.